Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente está com um trecho do manual do proprietário do Renault Fluence, aquele livrinho, né, que vem com o carro. E a nossa missão aqui é simples, fuçar nesse material para entender o que ele diz sobre manutenção, o que precisa ser feito e principalmente quando ou quais sinais indicam que é hora de agir. Exatamente. A gente vai mergulhar aqui para ver o que o fabricante mesmo destaca como essencial para conservar o carro, olhando só para esse trecho que a gente tem. O foco é nas tarefas e nos gatilhos para elas, seja tempo, quilometragem que a gente deduz pelo desgaste ou um alerta do carro mesmo. O que fazer e quando fazer, né? Perfeito, então bora lá desvendar essas recomendações e ver como manter o Fluence nos trinques, segundo este manual. O que e quando? Começando pelo básico, né? Óleo do motor. O manual já abre falando disso, fala até de consumo normal. Parece o ponto de partida óbvio, certo? Com certeza, é vital. O manual, ele bate na tecla de verificar o nível direto, sabe? Principalmente antes de pegar estrada. E um ponto interessante, ele diz que consumir até meio litro de óleo a cada 1.000 quilômetros depois do amaciamento é normal. Mas se passar disso, aí tem que correr para uma oficina autorizada. E como a gente vê isso? O manual fala da vareta e de um alerta no painel. Qual que é o jeito certo no dia a dia? Então aqui tem um detalhe importante. A vareta é a ferramenta principal. O manual explica direitinho como fazer. Lugar plano, motor frio ou desligado há um tempinho para o óleo descer todo para o cárter, que é onde ele fica guardado lá embaixo. Aí o nível tem que ficar entre as marcas Min e Max da vareta. Ah, o clássico Minimax, né? Isso, o painel ajuda, claro. Ele mostra a mensagem ajustar nível de óleo e acende a luzinha C. Mas atenção, isso só rola quando o nível já está no mínimo. Ah, então é um alerta meio que de última hora. Exato, é tipo, corra para completar. A vareta não, ela serve para ver se precisa completar antes de chegar no mínimo e também para não deixar passar do máximo, porque óleo demais também é ruim, viu? Pode estragar o motor e até o catalisador. Aquela peça super importante para o controle da poluição. Nossa, não sabia que óleo demais era tão problemático assim. Então a chave é a vareta mesmo, para prevenir. Faz todo sentido. E a troca total do óleo? Este manual diz a frequência, o quando trocar? Olha, este trecho que a gente está vendo, ele foca mais no o que verificar e como fazer essa verificação do nível. Ele até menciona a capacidade, tipo 4,2 litros para o motor 2.0 16V, e fala para usar o óleo certo, com a qualidade recomendada, mas para saber quando trocar, a quilometragem ou o tempo exato, ele sempre aponta para outro documento, o Manual de Manutenção e Garantia. Ah, entendi. Este aqui é mais sobre os cuidados do dia a dia e também dá uns alertas importantes, né? Tipo, cuidado para não se queimar se for mexer com o motor quente e perigo de incêndio se o óleo cair onde não deve. Entendido. Então verificar nível é com a gente, usando a vareta, a troca periódica, aí tem que consultar o outro manual. Além do óleo, que outros fluidos esses documentos aqui mandam a gente ficar de olho? Vi que fala de líquido de refrigeração e fluido de freio. Isso mesmo. Os dois são super críticos para a segurança e para o motor funcionar direitinho. O líquido de refrigeração, que não deixa o motor ferver, né? O nível tem que ser checado no reservatório, que é transparente. Sempre com o motor frio. O ideal é estar entre as marquinhas Mini e Maxi. Se faltar esse líquido, pode dar um problema sério e caro no motor. Credo. Pois é, e o manual reforça, só use produtos homologados pela Renault, ou seja, aprovados pela fábrica. Isso garante a proteção certa, contra congelamento, contra corrosão e mantém a garantia, né? A troca periódica dele também precisa, mas, de novo, o quando fazer isso tá lá no manual de manutenção. E um aviso gigante, nunca, jamais abra a tampa do reservatório com o motor quente. O sistema está pressurizado, o líquido pode espirrar e causar queimaduras graves. Nossa Senhora. Ok. Líquido de refrigeração, checar frio entre Mini e Maxi e só usar o produto aprovado. Anotado. E o fluido de freio? Aí a segurança está na linha de frente, né? Totalmente. A verificação do nível do fluido de freio também tem que ser frequente. Motor desligado, carro no plano,
É normal o nível baixar um pouquinho conforme as pastilhas de freio vão gastando, sabe? Mas ele não pode, de jeito nenhum, ficar abaixo da marca mini no reservatório. Se baixar demais ou se a pessoa sentir que o freio não está respondendo como antes, é sinal de alerta máximo. E para completar ou trocar? Qualquer coisa no sistema de freio, seja completar o fluido ou trocar ele todo, e adivinha onde está a periodicidade da troca. No manual de manutenção. Exato, tem que ser feita por um especialista. O manual é bem claro nisso, e só pode usar fluido homologado de embalagem lacrada. Usar fluido velho, contaminado ou o tipo errado, nossa, pode comprometer totalmente o freio do carro. É muito sério. Com certeza. Freio não dá para brincar. Bom, esses fluidos vitais precisam de atenção. O manual também fala de filtros, de ar e de cabine. Qual o papel deles e o que o manual diz sobre quando trocar? Então, os filtros são tipo os pulmões, né? Um para o motor, outro para a gente dentro do carro. O manual diz que trocar eles faz parte da manutenção programada. E a frequência certinha para cada um está lá no manual de manutenção e garantia. Sempre ele. De ar para o motor. Aí o carro perde rendimento, pode até gastar mais combustível. Já o filtro da cabine, que às vezes chamam de filtro de ar-condicionado ou antipólen, se ele estiver entupido prejudica a ventilação, o ar-condicionado não gela direito, o vidro demora para desembaçar, fora que entra poeira, cheiro ruim para dentro do carro, né? Manter eles limpos, trocando na hora certa, garante que tudo funcione bem. Faz sentido. Filtro sujo é motor sofrendo e ar ruim pra gente. Falando em contato essencial, vamos para os pneus. O único ponto que liga o carro ao chão. O que o manual orienta sobre eles? Pneus. O manual dá bastante atenção e com razão. O primeiríssimo ponto é a pressão. Tem que verificar sempre com os pneus frios. Frios? Como assim? Quer dizer, antes de sair rodando ou depois de rodar bem pouquinho, tipo só para manobrar. A recomendação é clara: checar pelo menos uma vez por mês e sem falta antes de viajar. E onde a gente acha a pressão certa para o Fluence? Muda se o carro está cheio, por exemplo? Muda sim. O manual diz para olhar numa etiqueta que fica colada ali na lateral da porta do motorista. Lá tem os valores corretos, que podem ser diferentes para uso normal ou com um carro pesado, tipo cheio de gente e bagagem para viajar. E andar com a pressão errada é um perigo. Principalmente baixa demais. Gasta o pneu mais rápido e de forma irregular nas bordas, esquenta demais o pneu, o que aumenta o risco de estourar, piora a dirigibilidade, a aderência na curva no molhado e ainda por cima gasta mais combustível. É só desvantagem. Nossa, quanta coisa por causa da pressão. E o desgaste? Como saber a hora certa de trocar? O quando dos pneus? O manual explica sobre os indicadores de desgaste, que o pessoal chama de WTI. São umas barrinhas de borracha que ficam lá no fundo dos sulcos principais do pneu. Elas têm 1,6 milímetros de altura. Quando a borracha do pneu gasta e fica no mesmo nível dessas barrinhas, significa que chegou no limite. Limite legal para rodar e, mais importante, limite de segurança. Dali para frente, a capacidade do pneu de expulsar água da chuva diminui pra caramba. Aí o risco de aquaplanar, sabe? Perder o controle no molhado aumenta muito. Tem que trocar, não tem jeito. Entendi. Chegou no Troar e tem que trocar. Isso. E na hora de trocar, a recomendação forte do manual é: use pneus iguais aos originais. Mesma marca, modelo, tamanho, tipo. Tudo igualzinho. Ou pelo menos pneus que a própria rede Renault recomende para o carro. Para não mudar o comportamento do carro, né? Exatamente. Para garantir que ele continue seguro e estável como foi projetado. E outro alerta importante: bater forte no meio-fio, cair num buracão. Isso pode estragar o pneu por dentro, ou a roda, ou até a suspensão, mesmo que o pneu não esvazie na hora. Se acontecer algo assim, é bom levar para dar uma olhada num profissional. Boa dica. E o step? Aquele coitado que fica lá atrás e a gente torce para não precisar usar. Alguma coisa específica para ele? Ele não pode ser esquecido, não. A pressão do step também tem que ser verificada sempre junto com os outros. O valor certo está lá na etiqueta também e às vezes é diferente dos pneus normais, viu? E um detalhe crucial. Se o step for daquele fininho, sabe, de uso temporário, ele tem limitações sérias. Vai ter uma outra etiqueta nele mesmo, na roda, dizendo a velocidade máxima que pode andar com ele. Geralmente é uns 80 km/h no máximo. Só isso? Só.
E o jeito do carro dirigir muda bastante com ele. Em curva, na freada, tem que ir com muito cuidado. Ah, e uma curiosidade: mesmo parado lá no porta-malas, o pneu envelhece. A borracha resseca, perde propriedade. Se o step já tem muitos anos, mesmo sem nunca ter sido usado, é bom pedir para uma oficina checar se ele ainda está confiável antes de precisar dele numa emergência. Caramba, não imaginava isso do step envelhecer parado. Informação valiosa. Mudando de assunto, vamos para a elétrica. Bateria. O manual diz que não requer manutenção. Isso quer dizer que a gente pode esquecer que ela existe? Não exatamente esquecer. É verdade que as baterias de hoje são seladas, não precisa mais ficar completando com água destilada como as antigas. Isso é ótimo. Mas sem manutenção não quer dizer sem cuidados. O manual lista um monte de precauções importantes. Não fumar perto, proteger os olhos se for mexer, manter longe de criança e, principalmente, evitar curto-circuito. Tipo, encostar uma chave de metal nos dois polos ao mesmo tempo. Isso é perigosíssimo. Certo. O documento também fala que a bateria do Fluence é específica. Se precisar trocar, tem que ser por outra igualzinha. Mesmo tamanho, capacidade, posição dos polos, tudo certinho. A recomendação é fazer isso numa oficina autorizada, porque às vezes precisa até avisar o sistema eletrônico do carro que tem uma bateria nova ali. Olha só. E tem um recurso interessante que alguns modelos podem ter, um sistema que monitora a carga. Se ela estiver baixa, pode aparecer no painel uma mensagem tipo bateria fraca por motor trabalhar. É um aviso para ligar o motor e deixar ele carregar a bateria. O manual até explica o que pode descarregar a bateria mais rápido. Fazer muito trajeto curto, usar o carro só na cidade, tempo muito frio, ou ficar usando rádio, luz interna, essas coisas, por muito tempo com o motor desligado. Entendi, hein? Então não precisa pôr água, mas tem que ficar de olho na carga e ter cuidado ao manusear. E aquelas baterias pequenininhas do controle remoto e do cartão Renault? Sim, o manual cobre elas também. A duração média dessas pilhas, geralmente tipo botão, é uns 2 anos. Mas o carro costuma avisar antes de acabar de vez. Parece mensagem no painel tipo pilha do cartão fraca ou algo assim. Ah, bom. O manual até ensina como trocar. Geralmente tem que abrir o controle ou o cartão com cuidado, tirar a pilha velha e colocar a nova, do mesmo tipo e na posição certa, prestando atenção no plus e no menos. E tem um toque ecológico importante. O manual pede para a gente não jogar a pilha velha no lixo comum, levar num lugar que colete para reciclagem. É o certo a fazer, né? Com certeza. Boa lembrança sobre o descarte correto. Agora, outro ponto essencial para a segurança: visibilidade. O que o manual fala das palhetas do limpador de para-brisa e das luzes do carro? As palhetas são fundamentais, né? Principalmente na chuva. O manual recomenda dar uma olhada nelas de vez em quando e trocar assim que começarem a limpar mal. Na prática, isso acontece mais ou menos uma vez por ano, mas depende muito do clima, do sol que pega. Palheta gasta ou ressecada não só deixa o vidro todo marcado atrapalhando a visão, como pode até riscar o vidro. Aí o prejuízo é maior. Verdade. O manual descreve como trocar: levantar o braço do limpador, soltar a trava da palheta velha, encaixar a nova. Mas tem um alerta super importante. Muito cuidado para não deixar o braço de metal, sem a palheta, bater de volta no vidro. Ele pode trincar o para-brisa na hora. Nossa! É. Outras dicas são limpar a borracha da palheta e o vidro com água e sabão de vez em quando, e nunca ligar o limpador com o vidro totalmente seco, porque isso gasta a borracha à toa. Troca anual, mais ou menos, e cuidado na hora de mexer. E as lâmpadas? Queimou uma luz, e aí? Parece que trocar umas é fácil, outras é um parto. É bem por aí. O manual ensina a trocar algumas das mais comuns. As dos faróis principais halógenos, aquelas normais, tipo H7. As de seta da frente, geralmente amarelinhas, PY21W. As lanterninhas da frente, aquelas pequenas, W5W. E algumas luzes de dentro do carro. O processo costuma ser abrir uma tampa, girar um soquete, puxar a lâmpada velha, colocar a nova. Até aí parece tranquilo. É, só que para várias outras luzes, o manual fala explicitamente: procure uma oficina autorizada.
Isso vale para os faróis de xenônio, que são identificados como D1S. Eles trabalham com voltagem altíssima, é perigoso mexer sem conhecimento. Também para os faróis de neblina, para algumas luzes que ficam na tampa do porta-malas, tipo luz de ré, luz de neblina traseira, e para a terceira luz de freio, o brake light. O acesso é difícil, às vezes precisa de ferramenta especial ou tem risco elétrico. Melhor não arriscar. Complicado, hein? Um pouco. E tem 2 alertas sobre as lâmpadas halógenas comuns. Elas esquentam pra caramba e estão sob pressão, podem estourar se você manusear errado ou se estiverem trincadas. E, especificamente para as H7 dos faróis, o manual exige usar lâmpadas com filtro anti-UV. Se usar uma comum sem filtro, com o tempo ela pode danificar o plástico da lente do farol, deixar amarelado ou quebradiço. Olha só até isso. Então, para algumas lâmpadas dá para tentar em casa com cuidado, para outras é melhor deixar para o profissional. Além desses pontos todos que a gente falou, o manual dá umas dicas mais gerais de conservação, de cuidado com o carro. Dá sim. Tem um capítulo sobre conservação. Ele fala da importância de lavar o carro com frequência para tirar sujeira que pode manchar a pintura ou até causar corrosão. Recomenda tirar rapidinho cocô de passarinho e resina de árvore, sabe? Porque eles são muito ácidos e queimam o verniz. E sugere retocar logo os arranhõezinhos na pintura, para não deixar a ferrugem começar por ali. E por dentro, para a parte interna, a dica é usar basicamente água e sabão neutro nos bancos de tecido, nos plásticos, e um cuidado especial com as telas e visores de plástico, tipo do painel, do rádio, limpar só com um pano bem macio, talvez um pouco úmido, mas nunca usar produto com álcool porque pode trincar ou manchar esse plástico. Bom saber. Aí tem também umas dicas para proteger o catalisador, aquela peça cara e importante do escapamento. Tipo, não ficar insistindo na partida se o motor está falhando muito, não andar com o tanque quase zerado de combustível e usar sempre o combustível certo para o carro. E claro, o manual volta a dizer que seguir o plano de revisões periódicas, aquele do outro manual de manutenção, é a melhor forma de evitar problemas maiores lá na frente. Então, o que a gente percebe é que este trecho do manual do proprietário é ótimo para entender o que a gente tem que verificar no dia a dia e como fazer algumas dessas checagens ou manutenções básicas, né? E também para entender os alertas que o carro dá. Exatamente. Ele dá para o dono do carro a capacidade de fazer uma leitura básica do estado do veículo, ver os níveis, a pressão dos pneus, se as luzes estão ok, e saber quando uma luz que acendeu no painel ou um barulho diferente significa opa, para e olha isso, ou melhor levar na oficina. É tipo um manual de primeiros socorros e cuidados preventivos para o carro. Mas para responder de vez a pergunta quando fazer, quer dizer, a frequência certinha das trocas programadas, óleo, filtros, velas, correias, fluidos, as revisões mesmo, este manual aqui sempre manda a gente para outro lugar. Correto. Essa talvez seja a principal conclusão ao analisar só este documento. Ele não funciona sozinho para tudo. Ele é um par com um manual de garantia e manutenção. É nesse outro que está o calendário detalhado, o cronograma que fala a cada tantos mil quilômetros ou tantos meses, tem que fazer isso e aquilo. O manual do proprietário ensina a cuidar do carro no dia a dia, na rotina. O de manutenção estabelece o plano de saúde de longo prazo do carro. A nossa análise aqui ficou limitada ao que tinha neste trecho que a gente recebeu, né? Perfeito. Bom, chegamos ao final desta exploração focada na manutenção, pelo olhar do manual do Renault Fluence. Vimos o que precisa ser checado, níveis dos fluidos mais importantes, estado e pressão dos pneus, funcionamento das luzes, das palhetas e como entender os avisos do painel. Os pontos cruciais são manter a disciplina nas verificações regulares, óleo, fluido de freio, pressão dos pneus, sempre a frio. São os campeões, e prestar atenção nos limites, mínimo e máximo nos fluidos, TWI nos pneus. Responder rápido aos avisos do carro também é essencial. E lembrar que, embora algumas coisinhas possam ser feitas em casa, muitas verificações pedem cuidado e certas manutenções só devem ser feitas por quem entende, de preferência na rede autorizada. E, repetindo,
Para saber quando fazer as revisões programadas, o manual de manutenção é o guia definitivo. Fica aqui uma reflexão, né? Mesmo para quem não vai sujar a mão de graxa, conhecer esses pontos de verificação, entender por que eles são importantes e saber ler os sinais que o carro dá, isso não traz uma sensação maior de controle, de segurança ao dirigir? Ah, com certeza. Estar informado sobre como o próprio veículo funciona e do que ele precisa é o primeiro passo. Garante não só que ele dure mais, funcione melhor, mas principalmente ajuda a zelar pela segurança de todo mundo, quem está dentro do carro e quem está fora também. Conhecimento aplicado à manutenção é, no fundo, prevenção pura e simples. Excelente! Muito obrigada pela companhia nesta análise detalhada. Até a próxima!